Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, trabalhar novamente com o diagrama de Pauling, aquele que você já estudou, já deu uma boa trabalhada com ele, a gente vai começar a revisar. Lembre que esse conteúdo é um conteúdo importante para vocês até o final do teu terceiro ano, mas a gente vai usar muito fortemente até o final do semestre. Então, fica lá esperto, abraça-se nele. Bom, o diagrama de Pauling, então, o que você sabia dele? Que ele distribuía os elétrons, né? Pauling distribuía os elétrons em ordem crescente de energia. Para isso, pega lá as tuas anotações da aula passada, lembra lá? Número máximo de elétrons por camada, número máximo de elétrons por subnível, porque o diagrama de Pauling é um diagrama que você tem que saber montar, ele não aparece pronto, você tem que saber fazer. Então, vamos lá, pessoal. Se você olhar lá no seu caderno, lá na sua anotação, na aula anterior, você vai lembrar que você tem, então, quantas camadas no teu átomo? Muito bem, 7 camadas. Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na camada 1, comportava 2 elétrons, correto? Na primeira camada, 2 elétrons. Então, lá, a gente colocava lá o subnível S com 2 elétrons, certo? A segunda camada comportava 8 elétrons. Olhe lá na sua anotação, pessoal. Insisto, volte lá. Então, lá, a segunda camada, como comporta 8 elétrons, tem o subnível S com 2. Ainda nessa mesma camada, eu tenho o subnível P com 6 elétrons. Muito bem. A terceira camada comporta quantos? 18. Então, vamos lá. Quais subníveis? S, P e D. Tudo isso na terceira camada. Subnível S com 2, subnível P com 6, subnível D com 10. Tá, beleza? Quarta e quinta camada comportam 32 elétrons, ou seja, eu tenho os 4 subníveis completos. Então, lá, S, P, D e F. Tanto na quarta quanto na quinta camada. Então, lá. Subnível S com 2, subnível P com 6, D com 10 e o F com 14. Sossegado? Sexta camada, 18 elétrons, portanto, subníveis S, P e D. Com 2, 6 e 10. E a sétima camada e última, né, para os átomos conhecidos hoje, né, pessoal? Você vai ter 8 elétrons, portanto, subníveis S e P. Bom, lembra, olha nas suas anotações da aula passada, pessoal. Lembra que Pauling, para determinar a energia de cada subnível, somou o número quântico principal com o número quântico secundário. Lembra aquela questão lá do agente imobiliário, das casas lá em regiões diferentes, tudo bem? Bom, então veja só, ele percebeu que para trabalhar com o diagrama de Pauling, você tem que trabalhar como? Na diagonal, de cima para baixo. Então lá, pessoal, o primeiro subnível a ser preenchido é 1S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Tudo bem até aqui? Muito bem, pessoal. A gente tinha feito a distribuição, feito 2 exemplos. Tinha deixado para você o do tungstênio, número atômico 74. Dá uma olhadinha, pessoal. Confere lá comigo. Eu não lembro se coloquei 76, 74. É 74 mesmo, ok? Então lá, pessoal. Tungstênio, número atômico 74, massa 134. Então, quero fazer a distribuição eletrônica por subníveis. Estamos corrigindo, pessoal. Já tinha deixado para vocês. Distribuição eletrônica por níveis ou camadas. Subnível mais energético, camada e valência, número de elétrons na última camada. Vamos lá, então, pessoal. 74. Aliás, que número que eu vou distribuir? Lembrando, revisão de conteúdo. O número que está embaixo é o número atômico. E o número que está em cima é o número de massa. Certo? O que eu sei? Que o número atômico é igual ao número de prótons, correto? E se você tem um átomo neutro, não tem carga positiva e nem negativa em excesso,
o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, eu vou distribuir 74 elétrons. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu vou distribuir? Então, lá, lembre que aqui é a camada, aqui é o subnível e aqui é o número de elétrons. De novo, camada, subnível e o número de elétrons. Então, esse número que está em azulzinho aqui me interessa muito. Esse que eu vou contar, fazer a continha. Tudo bem? Então, vamos lá. Número atômico 74, 74 elétrons. Primeiro que eu vou distribuir é o 1s com 2 elétrons. O segundo que eu vou distribuir, olha lá, pessoal, vá tampando. Se você deixar o teu diagrama de Pauling bem organizado, olha lá, você vai tampando e você vai tendo a sequência. Então, o próximo, 2s2. Então, camada 2, subnível S, com mais 2 elétrons. Tudo bem? 1s2, 2s2. Olha lá, tampei. Qual que é o próximo? 2p6, 3s2. Então, lá. 2p com 6 e o 3s com 2. Quantos elétrons a gente já distribuiu? Olha lá, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Eu preciso de 74, beleza? Então, vamos lá. 3s2 já foi. Qual que é o próximo da minha distribuição? Olha lá, acompanhe comigo. 3p6 e o 4s2. Então, lá. 3p com 6 e o 4s com 2. Tudo bem até aqui? Bom, vamos lá. Na sequência, já foi 3p6, 4s2. Olha lá, tampei. Quem que é o próximo? 3d10, 4p6, 5s2. Lembre, pessoal, não é na horizontal, não é na vertical, não é na horizontal, não é na vertical, é na diagonal sempre, certo? Então, vamos lá. 3d10, 4p6, 5s2. Sossegadinho? Vamos contar os elétrons? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Ai, vai demorar uma eternidade. Não vai, calma. Olha lá, depois do 5S2, quem que vem? 4D10. Olha lá. 5P6, 6S2. Então, lá, 4D10, 5P com 6, 6S com 2. Vamos ver o que está faltando? 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, tudo bem? 30, 36, 38, 48, 50, 56. Vamos lá, então, não terminei ainda. Aí, qual que é o próximo? Olha lá, pessoal, 4F14, 5D10. Ó, tem bastante aqui, bastante elétrons. Então, vamos por partes. Vou dar uma puxadinha aqui, pessoal. Aqui, já coloco novamente. Feio, mas bonitinho. Vamos lá. Então, lá, 6D10, 4F14 e 5D10. Vamos fazer a conta? Olha lá, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38,
48, 50, 56, beleza? 56 mais 14, 70. Eu preciso de 74. Preciso dos 10? Não, 10 é o número máximo. Eu preciso só de 4. Então, lá, ajeitei minha distribuição eletrônica. Certinho? Então, olha lá, vê se você entendeu. Sempre na diagonal de cima para baixo. Tá certo? Bom, distribuição eletrônica por níveis. Níveis, mesma coisa aqui, camadas, que é esse número da frente. Olhe para esse número da frente, pessoal. Qual é o valor máximo que você tem? 1, 2, 3, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada. Então, esse átomo tem 6 camadas. Quais? K, L, M, N, O e P. Tudo bem? Vamos contar o número de elétrons por camadas, então? Lembra que o elétron é de cima. Então, lá, primeira camada, camada 1, olha lá. Quantos elétrons? 2. A segunda camada, olha lá, camada 2. Quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Tudo bem? Vamos lá, terceira camada. Acompanhe comigo. Olha lá, terceira camada. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Tá tudo bem? Nada de novo por enquanto, né? Vamos olhar agora a quarta camada. Olha lá, número da frente, pessoal. Então, eu tenho 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Ok? Agora, larga o que você está fazendo e olhe para mim. Olhe para a quinta camada, pessoal. Quinta camada. Eu tenho aqui, eu tenho aqui e eu tenho aqui. Certo? 2 mais 6, 8, mais 4, 12. Beleza? Então, veja que muda um pouquinho lá do teu nono ano. Então, o teu diagrama de Pauli já está te oferecendo informação um pouco diferente do que você estava trabalhando. Aquela lá é mais... ela é muito mais rápida, mas não serve para todos os átomos. Essa aqui já é uma distribuição que, a partir de agora, faz parte da sua vida. Então, vamos lá, pessoal. Sexta e última camada. Quantos elétrons? 2. Tudo bem? Subnível mais energético. Qual que é a observação que você tinha feito lá na sua aula passada e que você vai repetir aí? O subnível mais energético é sempre o último da distribuição. Por quê? Porque Pauling, pessoal, distribuiu do subnível de menor energia para o subnível de maior energia. Então, lá, subnível mais energético, neste caso, é o 5D4. Ok, até aqui, chuchus? Tranquilo? Camada de valência. Camada de valência. Vou só completar aqui, pessoal, para você não se perder. Subnível. Camada de valência é a última camada. Olhe que mamão, pessoal. Quem que é a última camada? Você não me falou que a última camada era a camada P? É a sexta camada. Quem está na sexta camada? O 6S2. Então, lá, 6S2. Tudo bem? Número de elétrons na camada de valência. Quantos elétrons você tem nesta camada? 2 elétrons. Ok? Quem tentou fazer, chegou lá, pessoal, na distribuição correta? Bom, o que a gente vai fazer daqui para frente? Então, todas as aulinhas, pessoal, eu vou deixar aí um exercício para você. Para esta aula agora, próxima, você tem lá o item D, que é o urânio de número atômico 92, 238. Então, você vai distribuir 92 elétrons. O que você vai fazer? Os 5 itens que você tem aqui. Distribuição eletrônica por subníveis, distribuição eletrônica por níveis ou camadas, tanto faz. Subnível mais energético, camada de valência
e número de elétrons na última camada. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Um exercício um pouco diferente, pessoal. Um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Entenda o raciocínio. Veja, que a gente trabalha aqui com o diagrama de Pauli. Então, o subnível mais energético de um átomo é o 4F3. Olha o que ele está dizendo. O subnível mais energético, pega o teu marca-texto e grifa. O mais energético é o 4F3. Ora, se ele é o mais energético, significa que ele é o último da distribuição. Distribuição eletrônica. Beleza? Então, lá, pergunta qual é o seu número atômico. O que você vai fazer? O caminho contrário. Você vai fazer a distribuição até o último subnível, correto? E aí somar os elétrons. Então, é exatamente, por isso que eu falei para vocês. Olha o raciocínio, é exatamente o caminho contrário. Lá você tinha um número atômico e fez a distribuição. Aqui você tem o subnível mais energético, vai distribuir até o 4F3 e somar o número de elétrons. Tudo bem? Vamos lá rapidinho, então? Como é que eu faço, então? Vou distribuir até o 4F3. Colando lá já 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 e agora chego, pessoal, no que me interessa. Olha lá, no 4F3. Esse carinha me interessa. Olha lá, 4F3. Acompanhou? Então, de novo, faço a distribuição, lembrando que se ele é mais energético, ele é o último da distribuição. Como é que eu acho o número atômico? Ué, somos elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 50, 56, mais 3, meu número atômico é 59. Tranquilo? Beleza? Então, veja, pessoal, nessa aula, então, a gente começou montando o diagrama de novo, porque, volto a dizer, vou insistir 500 vezes, super importante a partir de agora. Fizemos a distribuição do tungstênio 74, pessoal, que tinha ficado pendente da aula passada. Tem um presente para vocês, que é o urânio 92, para a próxima aula, distribuição da próxima aula. E aí a gente viu o caminho contrário. Se eu sei o subnível mais energético, eu faço a distribuição até ele, somo o número de elétrons para achar o número atômico dele. Tudo bem? Lembre que, revisando o conteúdo, número atômico determina o elemento químico. Tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer de novo hoje em termos de teoria? Distribuição eletrônica em íons. Lembrando, pessoal, que no íon, você tem duas situações, né? Átomo neutro ou íon. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, por isso ele é neutro, certo? O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Já no íon, o número de cargas positivas e negativas não são iguais, correto? Então, o que a gente tem? Duas situações também dentro do íon. Se eu tiver mais prótons, eu tenho mais carga positiva. Ele é um cátion. Tudo bem? Se você tiver um ânion, e pegue lá na aula passada, pessoal, se você tiver mais cargas negativas, ele é um íon negativo e recebe o nome de ânion. Tranquilo? Como é que a gente faz distribuição eletrônica quando eu tenho um íon, um átomo que ganha ou perde elétrons? Bem, no íon, pessoal, a adição ou retirada de elétrons ocorre sempre na camada de valência. O que é a camada de valência? Venha. É a última camada, certo? Isso faz sentido louco. Por quê? Porque se você tem lá teu núcleo e tua eletrosfera, obviamente, pessoal, se esses elétrons vão sair ou vão entrar, eles vão sair da parte mais periférica do átomo. Eles não vai sair um elétron lá do meinho da eletrosfera. Vai sair da parte periférica, portanto, a camada de valência. Tranquilo? Bem, vem então. Pega o teu marca-texto.
Então, nos íons, a adição ou retirada de elétrons é sempre, marque aí, pega o marca-texto, na camada de valência. Tá, beleza? Bom, o que acontece aqui, pessoal? No cátion, no ânion, é muito fácil, né? Como esse ânion, o que significa esse 1-? Que ele ganhou elétrons. Então, lá, ele ganhou 1 elétron. Como o diagrama de Pauli sempre vai do subnível de menor energia para o subnível de maior energia, quando eu tenho um ânion, é muito simples. O que você faz? Você pega o teu número atômico e soma aquele elétron. Ou seja, eu vou distribuir 36 elétrons. Tudo bem? Então, lá, fazendo a distribuição, colhe ali comigo, pessoal, do tungstênio para a gente ganhar tempo. 36 agora. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p. Olha lá, somando os elétrons, eu quero 36. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, o subnível P comporta 6, portanto, 36. Tá aí a distribuição do meu ânion. Tudo bem? Agora, para de novo o que você está fazendo, pessoal. Quando eu tenho um cátion. Quando eu tenho um cátion, aí teu cuidado, e por isso estou falando até mais devagar, teu cuidado tem que ser maior. Por quê? Porque o cátion é aquele que perde elétrons. Quando eu tenho um cátion, eu tenho que tomar o cuidado de tirar o elétron da última camada. Então, 2 etapas sempre. Primeiro, eu faço a distribuição eletrônica do átomo neutro para poder achar quem? A última camada. Depois é que eu vou retirar esses elétrons. Tudo bem? Então, veja lá, pessoal. Tenho aqui o ferro 26, 2+. O que é esse 2+? Significa que ele perdeu 2 elétrons. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a distribuição dos 26 elétrons. Para que eu vou fazer a distribuição? Para achar a camada de valência. Então, lá, vou distribuir. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Olha lá, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 6. Tudo bem até aqui? Bom, agora eu vou ter que retirar os elétrons da última camada. Pessoal, acha para mim onde é que está a última camada? Olha aqui, camada 1, esse número da frente, camada 2, camada 3 e camada 4. Essa é a última camada, certo? Então, lá minha camada 4. Quero tirar quantos? 2 elétrons. Se eu quero tirar 2 elétrons, isso aqui deixa de existir, certo? A minha distribuição, portanto, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, porque isso aqui não existe mais. Tá bom? Pessoal, última coisinha desta aula. Digamos, não precisa mexer, só olhe. Digamos que eu tivesse que perder 3 elétrons. Não precisa mexer, só olhe para cá. Então, quero perder 3 elétrons. Ah, tá. Tirei 2, mas eu quero tirar 3. Da onde que ele vai sair? Da última camada, da camada de valência. Quem que passou a ser a camada de valência aqui? Olha lá, a camada 3, certo? Aí, o que aconteceria? Você tiraria um elétron daqui, terminaria em 3d5. Já tinha tirado 2, tira mais um, 3d5. Tudo bem? Vou só arrumar aqui para você não se perder. Tudo bem, chuchus? Então, a aula que vem,
a gente fecha lá, faz mais o exemplo do urânio, e aí a gente já está passando para frente, ok? Foi então, um beijo, até a próxima.